sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Oliveira Rocha, eu sou doutoranda em educação e eu estou aqui hoje para falar de metodologias ativas. Está em alta moda, mas não é em alta moda não. Isso aí é uma exigência de acordo com a nova BNCC. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, onde nós temos ali quais são os conteúdos, as habilidades e competências que os alunos têm que desenvolver na educação básica do Brasil, desde a educação infantil até o ensino médio. E em todas as competências que nós vamos ter uma aula falando só sobre isso, sobre a BNCC, em todas as competências nós vemos as palavras protagonismo, autonomia, autonomia, protagonismo. E essas características do aluno só são desenvolvidas quando nós trabalhamos com metodologias ativas. Você, professor, sabe o que é isso? É para comer, é para ver? Na verdade, nós, professores, em uma aula ou outra, nós já fizemos isso. A não ser que seja aquele professor muito tradicional, muito exercícios, giz e lousa, exercícios, giz e lousa. Aí você não fez mesmo. Mas se você é um professor que de repente faz um seminário, divide temas, as pessoas têm que apresentar. Se você é um professor que coloca trabalhos em grupos em que os alunos têm que achar um desafio ou têm que elaborar alguma coisa. Se você é um professor que leva para a sala de aula filmes, músicas, trabalha com a coisa contextualizada, traz conta de luz para trabalhar matemática, traz conta de água, trabalha com gráfico, você já trabalha com metodologias ativas e nem sabia. Então o que a gente vai fazer hoje é ver a parte teórica desse assunto. E para que nós vejamos a parte teórica, eu vou começar já aqui deixando uma sugestão. Tem vários professores que já assistiram, inclusive com essa intencionalidade. Quando eu comecei a falar sobre formação de professores em um vídeo, eu sugeri que eles assistissem Como Estrelas na Terra. Ok? Esse filme Como Estrelas na Terra conta a história de Ishan, que é um menininho de 9 anos que está no 3º ano que não sabe ler e escrever. E esse menino passa por vários e vários problemas na escola. E aí a gente tem uma escola super tradicional e aí nós temos esse aluno sendo rotulado, esse aluno sendo punido, esse aluno sendo praticamente esquecido, esse aluno quase entrando em depressão. E eis que surge um professor, este professor aqui. E é um professor de artes que tem um olhar por esse menino. E apesar de ser um professor de artes, ele vai ajudar na matéria de artes este aluno Ishan a ser alfabetizado. Acreditem se quiserem. Porque um professor ele pode mudar a trajetória de vida de um aluno. Se você é professor como eu, e se você está na profissão até hoje, a despeito das pessoas criticarem e julgarem a profissão, é porque você também acredita no poder transformador da educação. Mas só acreditar no poder transformador da educação não dá resultado. Nós temos que agir. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre formação que eu falei que a formação ela é a base para a ação. Eu só posso agir com certeza, com consciência, quando eu entendo, quando eu sei, quando eu conheço o assunto, quando eu fui formada nele. Ninguém pega o carro e sai dirigindo sem antes fazer uma autoescola. E por que a gente, de repente, começa a dar aula, começa a implantar tecnologias, a implantar metodologias, sendo que a gente nunca nem se formou para isso? Então eu sei que o carro tá andando, eu sei que você está na sala de aula, eu sei que a BNCC mudou agora, eu sei que você está acostumado com o seu jeito de dar aula e você acha que ele é maravilhoso, mas nós, professores, precisamos nos reinventar. A sociedade, dá um tapa com luva de pelica em nós, professores. Nós estamos agora sentindo essa necessidade nessa época de quarentena. Que professor que está tranquilo e favorável nesse momento? Nós todos estamos tendo que nos adaptar, que nos formar e nos atualizar. E por que nós não fizemos isso antes? Então nós vamos esperar um outro problema muito grande, um outro choque brusco para que nós comecemos a nadar? Não. A gente, como dizia minha mãe, a gente vai esperar a água bater na bunda para a gente começar a nadar? Não. Nós precisamos nos antecipar. A BNCC ela entra em vigor este ano, a Base Nacional Comum Curricular. E nós precisamos saber o que são tecnologias, metodologias ativas, o que são tecnologias de comunicação. Nós precisamos. E a aula de hoje é para falar sobre metodologias ativas. A prévia, então, para professores que já assistiram, é assistir ao filme Como Estrelas na Terra. Ele tá na Netflix, ele tá no YouTube. Já assistiu? Vem comigo, vamos continuar.
você não assistiu, aconselho a você a parar e ir assistir. Mas vai assistir o filme, ou se você assistiu há muito tempo, assista novamente. Mas assista pensando o seguinte, eu quero que você levante pontos positivos e pontos negativos das posturas do professor para com esse aluno Ixan. Ou seja, metodologias e posturas dos professores que, olha, nossa, isso aí, ó, ajudou muito o aluno. E metodologias que não. E posturas dos professores que, ó, cada vez mais destruíram o aluno. Anote, faça 2 colunas e coloque as positivas, as ações positivas e as ações negativas. Depois você volta aqui para dizer, para conversar comigo, tá bom? Para quem... Não, então tchau, você não assistiu, vai assistir. Se você já assistiu, fica comigo. Se você já assistiu, você percebeu que quando a gente faz 2 colunas, uma de ações positivas, metodologias positivas, e outra de ações negativas, condutas negativas, professores, metodologias que não ajudaram, as negativas ganham. E as positivas e as ações, elas são menores. Por quê? Porque assim funciona na escola até hoje. Professores que trabalham de maneira significativa, professores que levam em conta o que o aluno sabe, a experiência do aluno, professores que trazem um ensino significativo, ou seja, que pegam a matéria dele e trabalham contextualizada, professores que preparam o aluno para a autonomia, para o protagonismo social, são poucos. Nós percebemos isso agora. Nós estamos na quarentena e muitos alunos sequer sabem ler um texto e interpretar sozinho. E eu estou falando de alunos até do ensino médio, até de nível superior, se bobear até de mestrado e doutorado. Por quê? Porque nós, professores, não trabalhamos com autonomia, não trabalhamos com ensino significativo, não trabalhamos com ensino que efetivamente despertasse no aluno a criatividade, a autoria. Nós trabalhamos com o que nós aprendemos, um método em que eu dou o conteúdo e o aluno tem que me devolver isso no final. Ou seja, é a educação bancária de Paulo Freire. Eu deposito no aluno durante o bimestre ou trimestre ou semestre e no final ele tem que me devolver tudinho que eu depositei, todos os conhecimentos que eu depositei. Se ele não me devolver, a nota vai baixar. Quanto mais ele me devolver do que eu depositei, maior é a nota dele. Mas será que as minhas perguntas, que a minha avaliação, que as minhas aulas preparam meus alunos para momentos críticos? Eu, Rosana, tive várias críticas de professores que nem pedagogos eram. Então fica a dica para quem não é pedagogo. Se você é um tecnólogo, ok, você é professor. Só que você precisa de ter conhecimentos pedagógicos. Sim, você precisa de conhecer didática, você precisa de conhecer a parte da teoria da educação, psicologia da educação, história da educação para entender. E se você não conhece, não bota bedelho em quem conhece ou quem entende um pouco, quem busca conhecer. Eu estou buscando conhecer. Eu estou no doutorado em educação e eu não me acho no jeito de ser, eu sei tudo, tá? Esse professor que se acha. Então, primeira coisa, a humildade. E aí, voltando nisso, eu tive professores que disseram pra mim assim, nossa, sua aula, o aluno fica tendo que pesquisar, que apresentar, que fazer. Amores, os meus alunos agora, nessa quarentena, eles estão sambando, ó, sambando no conteúdo. Por quê? Porque eu já havia os preparado para a autonomia. Eu preparava meus alunos do ensino médio dizendo, na universidade o professor não vai sentar do seu ladinho e explicar não. Você primeiro vá lá, vá na web, pesquise o assunto, e aí meus exercícios não era responda, nós trabalhávamos com questões de vestibular sim, mas era crie, declame, interprete, qual é a sua opinião. Isso é trabalhar com o senso crítico, que alguns dizem que é doutrinação. Na verdade, a doutrinação é quando eu chego em sala de aula e eu dou o conteúdo do meu jeitinho e quero que o aluno responda do meu jeitinho. Isso é doutrinação. Agora, quando você usa a sua aula para despertar no aluno o senso crítico, será que é mesmo ou não? Quando você desperta a dúvida no aluno, a criatividade, a curiosidade, você está trabalhando com metodologias ativas e com um ensino que o Paulo Freire já dizia, um ensino que vai servir para a autonomia. Nossos alunos precisavam disso. Eu tenho certeza que tem vários professores que já preparavam os alunos e eles estão aí sambando. E aqueles que achavam que a sua aula era o máximo, agora percebem que não é tanto assim. E vão perceber na volta que vai ter muito aluno que vai aprender em videoaula mais do que você ensina em sala. Então, professores, nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos trabalhar com isso. Mas como que eu trabalho, Rosana? Eu não sei. Ué, vamos aprender, nós estamos aqui para isso. Então você fez lá a sua listinha
Pontos positivos, pontos negativos. Os positivos eram menores, mas os positivos todos usavam metodologias ativas. A gente vai depois fazer um outro vídeo falando, mas quando o professor de artes chega, não sei se vocês lembram que tem uma cena em que a cena que começa aquele clipe que vai falar você é burro, você não sabe, você é isso, pro Ixan, todos os professores. E aí o professor de artes, ele começa antes dessa cena jogando um giz na cabeça do Ixan. E ele fala pro Ixan assim, olha, eu quero que você desenhe exatamente como está na lousa as formas geométricas. Oi? É uma aula de artes? Ou é uma aula de matemática? Porque em matemática eu tenho que saber estudar a parte geométrica, sim. Agora em artes também? Sim, Rosana, também. Sim, também tem que estudar. Mas tem que desenhar, o aluno tem que desenhar idêntico ao professor? Cadê a criatividade? Cadê o protagonismo? Cadê a autoria? E aí, este professor de artes, um professor novo, disposto a estar ali, ele chega no primeiro dia e até no clipe que ele tá dançando, a música é maravilhosa. Gente, é um filme indiano, é contagiante esse filme. Aí me emociona. As duas cenas me emocionam. O clipe em que os professores estão humilhando o Ixan e falando que ele não pode, que ele não consegue, que parece que as letrinhas estão subindo e destrui, e como aranhas subindo nele. E a parte que o professor chega e fala, crie, o que é isso? Você pode imaginar, você pode criar. Isso são metodologias ativas. Enquanto um professor vira para o aluno e fala, desenhe igual o meu desenho, o outro vira e fala, crie. E aí é muito engraçado que na primeira aula de artes do professor, novo, ele diz assim para os alunos, podem criar, o senhor não vai colocar nada na lousa para a gente copiar? Ele falou, não, eu quero que vocês criem. Isso são metodologias ativas. Ele vai trabalhar de acordo com a especificidade de cada aluno. Tem aluno que precisa de melhorar o traço, tem aluno que precisa de melhorar a questão de perspectiva e ele vai ver qual a dificuldade de cada um e vai trabalhar nela. A metodologia ativa permite isso, que você identifique diferentes talentos na sala e que você faça todos evoluírem. Porque mesmo o aluno que às vezes desenha igualzinho a você, se você pedir para ele alguma coisa que ele não sabe, ele não vai conseguir responder. Estou dizendo isso por um exemplo clássico. Eu tenho uma aula que eu faço sobre quinhentismo, que é um período literário que fala do Brasil, em que eu trago várias imagens sobre a bandeira do Brasil. E aí eu junto depois isso com a aula que a gente fala de vanguardas europeias. A gente fala do cubismo, do expressionismo, do dadaísmo. Então, são partes, são estruturas, né? O pessoal de arte está entendendo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu colocava na lousa a bandeira do Brasil uma imagem e falava, o que vocês acham que é? Cubismo, dadaísmo, expressionismo? Teve aluno que tinha dificuldade, sim, na matéria, em língua portuguesa, mas que voava comigo. Opa, esse é expressionismo, porque tá meio deformado. Ah, esse é o cubismo. Tem formas, tem partes. Ah, esse daí, professor, esse aí é dadaísmo, todo desconectado, não dá pra entender nada, né? Desconectado, sem lógica, enfim. E aí uma sala que era uma das melhores salas da escola, nós somos os melhores em nota, mas os melhores dentro da casinha, quadradinhos, né? Da metodologia tradicional. Quando eu cheguei lá, eles não acertavam. Gente, aí a gente tem a parte de futurismo, que é movimento, e aí eu colocava uma bandeira do Brasil que parece que estava girando, movimentando. Gente, o que é isso? Não sei. Aí eu, então é futurismo. Mas por quê? Mas como assim? Acontece que esses alunos, eles queriam respostas prontas. Eles não conseguiam interpretar. E aí, quando a gente cria alunos, educa alunos, né, cria um clima escolar em que o aluno não tem autonomia, como que ele vai conseguir interpretar a vida lá fora? Como que ele vai conseguir opinar? Então, nós temos que trabalhar com metodologias ativas, para que nós possamos criar um ambiente escolar propício para o aluno sair autônomo, protagonista, aluno que faz a diferença social, o aluno que cria, o aluno que questiona. Estes são os alunos que nós devemos criar. Devemos criar um ambiente escolar, devemos educar. São alunos que são protagonistas. E eu só sou protagonista quando eu consigo interpretar alguma coisa, quando eu consigo criar. E é isso que as metodologias ativas fazem. E aí a gente vai falar no filme, eu acho que é interessante, ele usa várias metodologias ativas. Várias. E uma das metodologias ativas que ele usa, que eu acho que é assim, a melhor, ele vai trabalhar com uma letra, com massinhas, para o aluno perceber, para o Ixan perceber a forma das letras. Depois ele vai trabalhar com letras grandes, fazendo com que ele entenda
né, verifique a letra de uma maneira ampla. Então ele trabalha com letras, eu tô falando de artes, e ele vai usar a matéria dele de artes em prol do aluno se alfabetizar. E tudo que ele vai usar é metodologia ativa. Tem um momento que ele cria lá que os alunos têm que sair e têm que criar algum brinquedo ou alguma coisa a partir da natureza. E o Ixan, ele cria um negócio espetacular, até então ele nunca tinha sido testado. E esse aluno é muito criativo, né? Se vocês assistiram o filme, vocês viram que é um aluno gênio. E o professor, ele desperta essas possibilidades, porque todas as matérias, tudo que ele coloca é no sentido de desafiar os conhecimentos de todos os alunos. E tanto é que tem a parte final do filme que é emocionante, né, gente? Todo mundo acha que o Ixan não vai chegar, eu chorei. Meu Deus, aliás, chorei o filme inteiro. Meu Deus do céu, como eu chorei naquele filme, como eu choro. Vou assistir de novo pra sofrer e chorar. E pra aprender também. E aí chega no final, a gente acha que ele não vai chegar, e ele chega e ele começa a desenhar, e aí ele desenha uma coisa assim maravilhosa, e fala, nossa. E aí o que me emociona assim, ai meu Deus, eu tô até arrepiada aqui, é quando o professor desenha ele e mostra o brilho, ele sorrindo. Gente, aquilo ali é massa. Nós podemos mudar a vida do aluno. Então até eu acho que resume, porque quando ele desenha o Ixan, o professor, eles estão num concurso lá de pintura e ele desenha o aluno, ele está dizendo, você é o protagonista, você é uma inspiração, você é importante. E ele resgata. E é bom, professores, utilizem metodologias ativas. Quando nós utilizamos as metodologias ativas, a gente movimenta o colégio a utilizar essas metodologias. Sabe o que eu estou dizendo? Porque eu, por exemplo, fazia piqueniques, eu, por exemplo, fazia declamação de poema, eu, por exemplo, fazia vamos encenar, vamos fazer uma paródia, vamos construir, vamos fazer um quiz, vamos montar em um vídeo, vamos... Meu Deus do céu, Rosana, ó, vamos gravar isso em áudio, a gente fazia um monte de coisa, criávamos um monte de coisa. E aí as pessoas começam a ficar incomodadas, porque eu não quero fazer, eu não quero que ninguém mexa no meu queijo, mas eu não quero que os outros façam. E isso vai mobilizando. E aos poucos, professores que eram extremamente tradicionais começaram a, numa coisa ou no outra, tentar puxar. Então, trazer um vídeo, nossa, imagina. Eu também sou assim, viu, gente? Tem professor que quer trazer vídeo pra sala. Traz o vídeo que ele quer. Oxe. Eu aprendo muito com os alunos, muito, muito, muito. Quando eu trabalho nas aulas de português, eu peço para eles literatura, romantismo. As características são idealização, as características são sentimentalismo, blá, 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 blá. Aí eu falo para eles, tá bom, me tragam exemplos. Como, professora? Procure música. Meu amor, conheci, não sabia o que era Maneva, conheci, não sabia o que era Projota, conheci, com eles, ao Cubo, enfim, eles trazem todos os gostos musicais e aí eles se sentem contemplados. Então você tem numa aula de língua portuguesa desde rap, a sertanejo, a moda de viola, ao Miss Satter e ao Seu Valença. Então a gente tem tudo. E aí é o bom, nós aprendemos com o diferente. E vocês, amores, podem fazer isso. Não é nada de muito difícil. É como nós temos na imagem aqui. Se vocês virem, o aluno está à frente, o professor ele está atrás. Não quer dizer que ele está atrás porque ele não sabe, porque não. Ele sai um pouquinho do palco e deixa o palco, o conhecimento para o aluno. É o Ixan que está no centro. É o Ixan que precisa ser o protagonista em sala de aula. É ele que precisa aprender. São os textos dele que precisam ser mostrados, não os textos do professor. São as necessidades dele e não as do professor. Então o professor ele é um mediador, ele se coloca na posição de, olha, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. E para isso ele se mostra observador, olhem os olhos dele. Observador. Esse professor, ele conhece o aluno, ele vê as necessidades dos alunos, ele avalia verdadeiramente. Não é aquele professor que dá um monte de nota vermelha e acha que é porque ele é bom. Se seus alunos todos têm nota vermelha, você não é bom não, tá? Se ninguém te disse, eu falo, você não é bom. Porque se você dá nota vermelha e no outro bimestre dá de novo, o que você fez de diferente? Seus alunos estão aprendendo, ó. Acordou, não? Então, se os alunos estão aprendendo, você tem que mudar. Você tem que dar um passo atrás, perceber e olhar seu aluno. Tá? Eu lembro que eu tenho uma frase muito grande de alguns professores que dizem assim: eu não sou o seu escravo, eu não sou sua marionete, eu não sou o seu empregado. Ô professor, você tá ali para fazer o aluno aprender. E o aluno é que tem que ser o protagonista. O aluno é que tem que sentar, a aula tem que ser boa pra ele e não pra você. Ah, mas é difícil dar aula assim, eu não gosto. Então, mas assim, é difícil pra você. Pro aluno é melhor? Então se esforce.
Você é professor, você pode fazer a diferença se você quiser. Você pode ser esse professor que resgatou esse aluno. Você pode resgatar. E as metodologias ativas ajudam nesse sentido. Esse vídeo eu ia falar sobre as teorias, depois a gente faz um outro vídeo, eu trouxe contexto histórico do Bauer, eu trouxe um monte de coisa, mas eu vou assim falar no último, depois eu vou falar só duas partes importantes, tá? Eu peguei aqui então alguns autores, né, algumas teorias de aprendizagem que a metodologia ativa, as metodologias ativas se baseiam. Então, na primeira, a gente tem a interação social. Então, as pessoas aprendem na interação. Quando um aluno traz um exemplo, uma música, ou um cálculo, ou alguma coisa, e o outro traz outra, e nós confrontamos essas informações, nós interagimos, nós aprendemos mais. Isso aí a gente tem Vygotsky, então, que a teoria dele é de 1896, ó. Então, metodologias ativas não é de agora. A teoria em que se baseia é muito anterior. A gente tem a Dewey, né, em 1978, né, que vai estar falando sobre aprendizagem pela experiência. Então é eu trazer uma oportunidade em que o aluno possa trazer a experiência dele, o que ele sabe daquele assunto. E para isso, é claro, eu tenho que dar espaço para esse aluno em sala de aula, eu tenho que dar voz para ele. Não dá só para eu falar, eu tenho que ouvir. Eu tenho que me colocar atrás, como estava o professor ali de artes. Nós temos também a aprendizagem significativa do Alzhubel. Então, o Alzhubel, ele, em 1918, 2008, ele fala sobre isso, que nós temos que ter uma aprendizagem significativa. Eu vou ensinar cálculo sem ser de maneira contextualizada? Pega ali, pega uma receita, pega uma conta de luz, pega um gráfico, ensina os cálculos baseado nisso. A gente tem agora essa parte, né, do coronavírus, da curva ali. Tem vários professores trabalhando já com isso, né, com essa parte de cálculo, de projeção, de probabilidade. Então, é interessante trabalhar de maneira contextualizada. O aluno vai ver o que ele aprende na escola, ele pode usar lá fora. Os meus alunos, os textos que nós discutimos, o conteúdo que eu trabalho, ele sabe que isso daí ele vai poder usar lá no contexto dele de trabalho, vai poder usar na universidade, e isso faz a diferença. E a gente tem também a parte de Freire, com a perspectiva, né, de autonomia, dar autonomia. Então, não é de hoje, né? Nós estamos falando de 1896, que são as bases disso. E aí, só para que nós encerremos, eu gostaria de falar o de Bastos, né, tá no livro do Bebel, que ele diz o seguinte: o método ativo é um processo que visa estimular a autoaprendizagem. Eu aprendo sozinha? Não, eu aprendo mediada, ajudada pelo professor. Mas eu tenho que ser autônoma. Eu tenho que ver a melhor maneira de eu aprender. O professor vai me conduzindo. Não, é aqui, é por aqui. É que nem quando a gente está aprendendo a andar. Não, não é aqui não, é por aqui. Mas o aluno tem que ter... Ninguém consegue ensinar uma criança a andar. Ela vai aprender sozinha, isso é autoaprendizagem. Nós podemos guiar, ó, aqui cuidado, olha aqui, olha, vem cá mãe, incentivar. É esse o professor, mediador. Então, para estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante, para pesquisar. Então, quando você pede para um aluno um contexto histórico, pesquisa para mim, compara esse contexto histórico com os dias de hoje, compara o que aconteceu na época da escravidão, o que está acontecendo hoje, tem alguma coisa a ver? Tem uma coisa... Isso é o senso crítico, isso é a curiosidade, isso é o pesquisar, isso é o refletir, isso é analisar possíveis situações para tomar decisões. Será que hoje a gente tem uma sociedade que é reflexo de uma sociedade escravagista? De uma sociedade que aboliu a escravatura, mas não aboliu? Sim ou não? Ah, sim! Ah, não! Mas por quê? Vamos questionar? Vamos refletir? E aí você vai orientando os alunos a desenvolverem o senso crítico, a criatividade, a reflexão. Sendo o professor apenas o facilitador. Você não é o centro. O centro é o aluno. É o aluno o centro do conhecimento. É para ele que deve ser voltado o ensino. Então você tem que pensar em estratégias em que você possa despertar nesse aluno a curiosidade. Aí, Rosana, não sei como fazer. Amor, eu vou trazer algumas dicas nas próximas aulas. Eu vou trazer também mais teorias, mais autores que falam. Ó, tinha bastante coisinha aqui, mas não vai dar. Mas basicamente eu resumi dizendo o seguinte: metodologias ativas, a gente retoma, eu vou ter uma aula só de parte fundamentação teórica, porque eu acho importante, né? Eu peguei Bauman, peguei outros autores, da gente falar com fundamentação teórica, porque aí a gente não diz assim, ah, mas o aluno não aprende assim não. Quem diz? Eu tô dizendo. Quem é você na fila do pão? Porque quem sou eu na fila do pão, Rosana, para falar alguma coisa? A gente tem que buscar nos teóricos, pessoas que pesquisaram a vida toda, pessoas que testaram, cientistas, porque existem cientistas sim,
na área de humanas. Para quem não acha, existem cientistas, pessoas que comprovaram, que testaram, e são neles que nós temos que basear. Sair do nosso achismo. Eu acho, a gente tem achismo demais. E aí, se eu não sou da área, se eu não estudei matéria pedagógica, fica a dica, professor. Vamos voltar a estudar e vamos estudar junto, vamos aprender junto. Você tem muito para ensinar, então compartilha aqui com a gente, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. Para que nós fechemos. Interação, os alunos têm que interagir. Autonomia, tem que fazer por conta própria muitas das coisas. Tem que ter experiência em experimentar as coisas. Tem que ter significação aquilo que ele vai aprender. Ele tem que ter protagonismo, tem que ser o protagonista, o autor, autoria. E ele tem, novamente, autonomia. Por que autonomia? Porque é a palavra-chave. O que é autônomo? Eu me viro sozinho? Não, eu preciso de ajuda. Se eu sou um funcionário autônomo, eu preciso de ajuda do empregado, eu preciso de ajuda, às vezes, de um crédito do governo, enfim. Eu não faço tudo sozinho. Eu preciso de fornecedor, eu preciso de cliente. Mas quando eu sou autônomo, eu defino como eu vou vender, o que eu vou vender, de que maneira. O aluno tem que definir como ele vai aprender, como para ele é mais fácil, como ele pode se colocar, o que para ele tem mais significado. Chega, professor, de colocar todo mundo na mesma caixinha, na mesma forma. Formar aluno não é botar na mesma forma. Formar é fazer com que ele se desenvolva, com que ele seja protagonista, autor, com que ele escreva a sua própria história. Então, aqui a gente encerra dizendo mais um meme novamente. Faça desse limão da quarentena uma limonada muito gostosa. É um problema que nós estamos enfrentando, mas nós estamos aprendendo. Eu tenho certeza que você nessa aula aqui de metodologia ativa inicial, parte 1, aprendeu muito. Escreva aqui nos comentários para nós. E aí na próxima a gente vai começar prática. Teoria e prática, porque a gente aprende assim, como dizia Paulo Freire, nós aprendemos quando a gente faz esse movimento da teoria na prática, da prática na teoria, e é o que nós vamos fazer aqui. Muito obrigada por tudo, um grande beijo e até a próxima aula. Se quiser, escreva aqui, sugira, se já sabe metodologia ativa, ensina aqui pra gente, coloca aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito e a gente vai aprender juntos. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente.